Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre funções do primeiro grau. Essa é a aula que seria anterior à que eu enviei na semana passada, porém houve um engano por minha parte. Eu achei que eu já tinha enviado essa aula aqui, por algum motivo. Então, usem a aula da semana passada como exercício dessa aula aqui. Perdão aí pelo erro, mas vamos prosseguir com a aula. É, O objetivo da aula é de aprender a teoria, representação gráfica, crescimento e decrescimento e raízes. A função de primeiro grau, ela tem x e y variáveis. Na verdade, em funções em geral, né? A gente tem que x e y são variáveis, um depende do outro. Para cada valor de x existe um y associado, e o conjunto de valores de x é o domínio da função. E o conjunto de valores y é a imagem da função. O que isso quer dizer? Imagina que o, a função é uma máquina, aquelas máquinas de venda, né? Que vem, você bota uma moeda e sai um refrigerante. O X dessa função, dessa máquina, são todos os tipos de moeda que você pode botar, todo tipo de dinheiro, né? Que você pode botar na função. E o Y é, é o que sai da máquina. Ou melhor, cada X é um número do item que você quer escolher, né? Porque então, por exemplo, você escolhe o item, o X igual a 1 e sai um refrigerante, uma Coca. Agora, se você escolhe o X igual a 2, sai uma Fanta. Só que você nunca pode ter um X que leva dois Ys. Faz sentido? Você não pode conseguir apertar o botão 1 e vir uma Coca e uma Fanta. Mas você pode ter um outro X, tipo um 6, que é outra Coca, que é um valor igual. Então, sabendo disso, os valores x são chamados de domínio da função. Quantos números tem para a gente apertar? São os números que a gente tem para apertar é o domínio da função. E a imagem são as coisas que estão vendo. Acho que foi até bom essa analogia. Então, a função do primeiro grau tem uma lei de formação. Já que ela vai formar uma reta, a gente tem que a equação geral de uma reta é y igual a ax mais b. A e b são números reais e a é necessariamente diferente de zero. Para a gente representar uma reta num gráfico, é só de saber dois pontos e interligar eles. Simples assim. É... E agora a gente, quando o a é maior que zero, ou seja, positivo, então a função é crescente. E quando a função é decrescente, quando o a é menor que zero, então ela vai decrescendo. E o b é o ponto de interseção no eixo y. Então, o que é uma raiz? A raiz é o ponto em que a reta passa o eixo x. E para a gente saber qual é o ponto que a reta passa no eixo x, é só a gente igualar y, porque o x vai, ó, por exemplo, vamos ver essa segunda reta aí. O x tem um valor, por exemplo, imagina que é 3 ali. Só que o y é igual a zero, ele está no ponto zero do y. Então, se a gente igualar o y a zero, por exemplo, se a gente quiser saber as raízes a raiz dessa reta, é só a gente igualar o y a zero e descobrir qual x que dá um y igual a zero. E a gente descobre que é menos meio. E aí, então, a reta é representada pela função y igual a 4x mais 2 e intersecta o eixo x no seguinte valor, 1 meio, menos meio. E é simples assim, não tem muito segredo função de primeiro grau, não. Aqui, ó, esse gráficozinho, esse mapa mental aqui da Brasil Escola achei muito interessante. Tem tudo que a gente precisa saber, basicamente.
sobre função de primeiro grau. Se vocês quiserem pausar para dar uma olhada com mais calma. Mas é isso. Bibliografia. Obrigado, bons estudos. Usem a aula da semana passada como exercício. Dessa aula, houve um erro da minha parte. Achei que minhas anotações aqui eu botei na ordem errada. E é isso. Próxima aula, introdução à função de segundo grau. Aí começa a ficar mais difícil. Mas se vocês entenderam o conceito de função, acho que vai ser de boa de entrar na cabeça. Então é isso, muito obrigado, até a próxima aula.